Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Que tempo bom, que tempo precioso. A reunião dos santos, tudo isso tem um propósito em Deus. Sabe, queridos, quando um pastor, ele promove um evento numa igreja, é bem verdade que um evento, ele termina atraindo mais pessoas. Pessoas se motivam por causa do evento. Mas você sabe que um pastor guiado pelo Espírito, ele faz um evento para que unções novas, unções que vão trazer crescimento para a igreja, possa passar e tocar a vida das pessoas. Nós temos orado e apresentado diante do Senhor a nossa vida, nosso ministério, a nossa chamada. E nós temos dito ao Senhor: Pai, nunca abra uma porta da palavra se aquilo que o Senhor depositou na nossa vida não vai afetar a vida das pessoas. E embora eu esteja aqui entre irmãos, em família, uma igreja que nós amamos e nos sentimos em casa, mas nós sabemos que quem abriu essa porta da palavra foi o Senhor. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer por nós hoje à noite. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, pelo Teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Nós sabemos que o Senhor já passou por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. E a minha oração, Pai, é que nós sejamos sensíveis para trilhar os mesmos passos que o Senhor já trilhou em nosso futuro, indo à frente de nós, preparando caminhos de vitória. Obrigado por esse tempo precioso que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado pela unção do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Quem crê, diga amém. Louvado seja Deus. Obrigado, podem sentar, grupo de louvor. Obrigado pelo excelente serviço de vocês até então. É possível que daqui a pouquinho a gente reivindique vocês novamente, amém? Então, queridos, as pessoas que porventura ainda não nos conheçam, meu nome é Leonildo, minha esposa Sheila, meus filhos Jonatas e Isaac estão aqui nos acompanhando. E eu quero agradecer ao pastor Rômulo, né, a irmã Cinelândia, a Juninho também, né, e sua esposa, essa família que para nós é uma extensão da nossa também. E eu sei que Deus tem coisas grandes preparadas para nós hoje à noite. E eu, se fosse você, não colocaria tudo nas mãos de Deus. Entende que tem uma parte que depende de você fazer. É a sua expectativa, é a sua reverência, é aquilo que você realmente deseja do Senhor. Amém? E eu sei que hoje à noite será uma noite muito preciosa, em nome de Jesus. Amém? Nós sabemos, queridos, que num encontro como esse, Deus não desperdiça oportunidades, amém? E eu sei que hoje à noite Deus vai alcançar, Ele vai vir ao encontro das nossas necessidades. Quantos entendem que a nossa existência não é suficiente para conhecermos tudo de Deus? Então nós não podemos nos distrair e porventura passar despercebido de instruções preciosas da palavra de Deus para a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde não há mais tempo a perder. Não existe mais como desperdiçarmos essa preciosidade chamada tempo. E nós, como igreja do Senhor, estamos no centro dos olhos de Deus. Deus quer levantar a sua igreja de forma poderosa, para que nós sejamos efetivos nessa geração que perece, que precisa da intervenção da igreja. Vocês estão entendendo, queridos, que o mundo está um caos e ainda não está pior por causa das orações da igreja, da intercessão nossa. Nós estamos paralisando as forças do inimigo e nós sabemos o poder da oração e nós estamos firmes no Senhor. Nós não tememos maus rumores. Não seja daqueles que se permite ser afetado por um sistema que perece, que está lá fora, trazendo assolação, destruição e morte. Mas nós sabemos em quem temos crido e ainda em meio às adversidades, a igreja do Senhor está guardada. Você pode crer nisso? Eu sei porque sei o Deus que nós servimos e estamos guardados nele, amém? E é importante nós entendermos, nós estamos agora num período bem fértil para reflexões, início de ano, passou um ano agora, entrando um novo ano, e ano de expectativas, é um tempo também onde as pessoas estabelecem alvos, às vezes algumas frustrações do que tentou fazer o ano passado não conseguiu, mas esse ano eu vou conseguir, e nós precisamos entender, queridos, que não depende exclusivamente de traçar metas.
metas, nós temos que dar passos em direção às metas traçadas. Eu acredito, e você entende isso, que uma grande caminhada, ela não começa com os passos finais, são com os primeiros passos. São os pequenos passos que nos faz avançar em direção. A igreja do Senhor muitas vezes está vivendo uma performance sem perceber que não está saindo do lugar. Muitas vezes eu comparo como você pegar um atleta de academia e ele diz assim: rapaz, hoje eu andei 8, 10 quilômetros. De que forma? Não, lá na academia, em cima de uma esteira. Eu posso dizer para você que ele fez esforço suficiente a ter andado 8 ou 10 quilômetros, mas ele não saiu do lugar. A paisagem é a mesma, a sala é a mesma, o ambiente é o mesmo. Então ele teve uma performance, gastou caloria, mas não saiu do lugar. Se ele sair da esteira, 10 passos que ele der, talvez ele já saia da sala. Já está realmente em movimento e mudando o cenário da vida dele. Então nós precisamos dar passos em direção àquilo que Deus tem estabelecido para nós. Deus muitas vezes traz uma palavra através do anjo da igreja, trazendo direções. Deus sempre trata com o seu povo de forma coletiva e de forma também específica. Nesse novo ano, queridos, Deus compartilhou algo ao meu coração, pastor Rômulo, que nós temos o que Deus tem específico para a igreja dele como um todo, mas Deus tem algo personalizado para a minha vida como cristão. Eu sei o que Deus tem para todos os cristãos. Eu sei o que Ele tem para todos os cristãos. Mas a minha vida em particular tem uma linha de Deus que Ele quer que eu force, que eu entre mais numa determinada raia, porque particularmente eu preciso personalizar direções de Deus para a minha vida. Quem está entendendo isso? E um evento como esse é exatamente para isso que Deus reúne o seu povo, para trazer direções específicas, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes uma direção de Deus nós às vezes não entendemos. Por exemplo, lá na nossa igreja, não sei se acontece isso aqui, mas já há alguns anos que nós temos uma direção do Senhor de iniciar o primeiro ato do ano novo, trazendo uma oferta de honra ao Senhor. Isso é uma direção que Deus coloca no nosso coração, e sabe que tem pessoas que elas se distraem e pensam que isso é um momento de arrecadação de dinheiro. Elas não colocam o coração alinhado com o propósito que Deus dá, porque sabe, queridos, que honrar ao Senhor com os nossos bens é um princípio bíblico, e o primeiro ato de você entrar o ano honrando ao Senhor com uma oferta de honra, de gratidão, faz com que a gente prepare todo o nosso ano, dizendo ao Senhor: Pai, o Senhor já sabe, dinheiro não é o nosso Senhor, Ele é o nosso servo, e nós reconhecemos que tudo que temos vem de Ti. Então muitas vezes as pessoas pensam que isso é uma oportunidade, que muitas vezes até crê que é uma direção de Deus, mas diz: mas para que isso? Deus não precisa do meu dinheiro. De fato, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não é aquele que vive buscando oportunidade para tirar alguma coisa de nós, mas Ele é aquele que vive buscando oportunidade para nos treinar, para entrarmos com firmeza naquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E muitas vezes nós não percebemos que Deus está nos treinando, nos instruindo, porque Ele tem coisas grandes preparadas para nós e nós muitas vezes não percebemos. Algo que me levanta no coração é, por exemplo, quem já assistiu aqui aquele filme Karate Kid, o primeiro, aquele da série, o primeiro da série. Ali tem um princípio maravilhoso, um jovem que queria aprender karatê, e ele cria relacionamento com um mestre, e o mestre se compromete em ensiná-lo, e ele vai ele fica indo com frequência no mestre lá, e o mestre tem uma espécie de uma chácara, e o mestre começa a colocar ele para polir carro, para pintar muro, e aí ele tem um momento que ele se aborrece e diz assim: eu estou só sendo explorado, eu não aprendi nada de karatê até agora. E aí nós percebemos que quando ele tenta desistir, e o mestre chama ele e diz: Daniel-san, venha cá. Aí ele diz: pulindo o carro. Aí vai tentar dar um golpe nele, e quando ele faz a posição de polir o carro, ele entendeu que ele não estava só polindo o carro, ele estava aprendendo uma posição, uma técnica da arte marcial ali. Então muitas vezes, se nós não tivermos discernimento, nós pensamos que estamos sendo explorados por Deus ou por direções de Deus que aos nossos olhos são desnecessárias, mas não percebemos. Estamos sendo treinados para um propósito, para uma finalidade. E eu quero que você entenda, esse
evento tem uma finalidade e tem um propósito. Deus quer treinar a minha vida e a sua, e você precisa ficar livre para ser rápido em obedecer às direções do Senhor, porque Deus nunca tira nada de nós, Ele sempre está nos instruindo e treinando a nossa vida, amém? Então eu queria que você entendesse algo, essa palavra, essa inspiração que veio para a liderança da igreja sobre ignição, e eu fiquei pensando, eu digo, pai, eu não quero fugir daquilo que está no coração da igreja. E quando eu fui ver um pouquinho mais sobre o que significa ignição, é start, é centelha que impulsiona um motor, que faz um motor funcionar. E eu estava pensando, eu digo, pai, ignição é algo muito interessante, porque você só pode girar a chave da ignição de um carro para uma jornada se você de fato tiver com aquele carro todo preparado para uma jornada. A ignição tanto é um ponto de partida, mas dependendo do seu destino, você pode girar a ignição para uma revisão necessária, para um propósito. Você não pode girar a ignição para uma grande jornada se você não estiver preparado. Eu agora vim de carro com minha família, e eu estou a 2.000 quilômetros daqui, morando em Marabá, no Pará, e nós, antes de viajarmos, eu passei o carro na oficina para fazer revisões periódicas de coisas que aparentemente nem precisava. Mas nós nos preparamos para uma viagem de férias. Eu já vim várias vezes com o foco de sair de Marabá e vir direto para Paraíba, e eu faço isso em 2 dias. Eu rodo 1.000 quilômetros, pernoito, e no outro dia venho e chego ao meu destino. Só que agora eu vim com os nossos 3 filhos, e viemos com um propósito de também desfrutar de um tempo de lazer, de refrigério. E sabe, queridos, que eu me preparei para essa viagem. Você sabe que não basta você ter um destino, você ter um roteiro, ser claro para você aonde você quer chegar, mas você precisa se preparar para esse destino, porque senão você vai se atrapalhar no meio do caminho. Só para você ter uma ideia, compartilhando algo aqui, pegando por inspiração aquilo que nós nos preparamos, eu comprei algumas cadeiras daquelas de alumínio de praia, porque eu digo, talvez eu chegue numa praia deserta, num lugar que eu queira passar o dia com as crianças, e de repente a gente não vai ter um apoio. Eu tenho cadeiras de praia. Eu peguei agora em Marabá, nós estamos vivendo lá o período de inverno. Então eu comprei uma lona larga e fiz toda uma proteção na capota do carro, coloquei as malas, envelopei todas as malas e fechei, puxei a capota marítima. Por quê? Porque se tiver uma chuva torrencial, não vai prejudicar as nossas malas. São detalhes simples, mas quem quer chegar com sucesso não desperdiça esses detalhes. E nós precisamos colocar a nossa vida sensível, porque Deus, Ele tem direções para nós. E muitas vezes aquilo que está no nosso coração pode até ser algo que aparentemente tem a aprovação divina, mas às vezes pode ser o que Deus queira para nós, mas não nesse tempo. É muito sensível isso. A vida com Deus não tem erro. Sabe, eu vejo muitas pessoas como pastores, a gente sabe, pessoas compartilham conosco as suas vidas, seus problemas, suas dificuldades, mas eu quero dizer uma coisa para você, que uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida 100% de sucesso. Porque embora a Bíblia diga que no mundo nós teremos aflições, ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes as pessoas não entendem porque é que nós em meio a uma crise, nós não devemos ser o eco da crise, nós devemos ser o eco da palavra de Deus. Essa caixa de som, ela não tem um som próprio, ela está reproduzindo a minha voz. Então tudo que sai naquela caixa, se eu disser para você, eu não disse isso, foi a caixa de som quem disse, você vai dizer, não, isso não faz sentido. A caixa de som, ela reproduz. Você entende? Mas é possível que saia naquela caixa de som ali um som gravado que não seja meu. E eu posso dizer para você, eu não me responsabilizo por qualquer mensagem que saia naquela caixa de som dizendo que fui eu, sem ter sido eu que falei. Então Deus, a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Só que Deus, Ele está na expectativa de ouvir a palavra dEle através da minha boca e da sua. Porque quando nós falamos, Deus diz, espera aí, quem está falando isso não é Ele não, sou eu velo sobre essa palavra. E Deus vai mover, como nós dizemos, céus e terra para cumprir aquilo que Ele ouviu Ele mesmo falar.
Então, queridos, quando nós ouvimos Deus falar, eu queria que você abrisse comigo, por favor, a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Diz assim: quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Você sabe que existem direções de Deus. Aqui ele está dizendo, quando estes sinais te sucederem, ou seja, tem uma orientação divina, dizendo que existem sinalizadores de algumas coisas que, quando acontecessem, aquele sinalizador ia conduzir para um cenário, e aqui ele está dizendo: faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Mas deixa eu te dizer, nem sempre o que a ocasião estabelece ou direciona significa dizer que nós devemos seguir aquilo que o cenário está dizendo, porque a Bíblia não tem contradição. Aqui eu estou mostrando para você um cenário específico de uma palavra específica para um momento específico. Quem está entendendo isso? Então, quando eu estava este ano buscando da parte do Senhor o que Ele tinha para a nossa igreja, para o nosso povo, e o Senhor falou comigo: olha, você tem que ser bem distinto de dois cenários. Eu tenho uma palavra para a minha igreja no mundo todo, mas eu tenho uma palavra para a minha igreja em Marabá. Deus tem uma palavra para essa igreja aqui. Quem está entendendo isso? Porque a raia que nós temos que correr lá em Marabá, queridos, como cristãos, é o que é generalizado para a igreja que Deus tem: andar em fé, em temor ao Senhor, em santidade, não retroceder, não largar o arado. Isso aqui é o que Deus tem, que vai se aplicar na igreja dele no mundo todo. Mas tem raias específicas, queridos, que Ele tem para a nossa igreja em Marabá. Deus tem uma palavra específica para os pastores dele no mundo todo, mas Deus tem uma palavra específica para o pastor dessa igreja, porque tem algo personalizado para cada um de nós que Deus quer tratar conosco. Amém, queridos? Deus tem uma palavra para as famílias no mundo todo, mas Ele tem uma palavra específica para a sua família. Porque tem famílias que não precisam andar tão forte no perdão, porque eles já são bons nisso, mas precisa andar em unidade. Vocês estão entendendo, queridos? Então, o que Deus tem generalizado, sempre Ele vai ter algo personalizado para cada um de nós. Eu estou me fazendo entender hoje à noite? Amém? Agora, veja o Evangelho de João, capítulo 15, um texto bastante conhecido. Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16. O próprio Jesus falando: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Diga: pelo contrário. Eu vos escolhi. Amém? E essa palavra escolhi aqui no original é a palavra eklegomai, que significa, queridos, escolher para si mesmo. Deus que escolhe quem ele julga digno de receber seus favores, e escolhe quem Ele julga digno de receber seus favores, e separa do resto da humanidade para ser peculiarmente seu e monitorado por Ele. Aqui eu não estou falando de distinção de pessoas, presta bastante atenção. Eu estou falando em propósitos. Você está entendendo? Eu quero que você entenda isso. O propósito de Deus, e isso é uma coisa que nós precisamos estar sensíveis. Não é porque eu nasci com uma estrela na testa, não é porque eu sou diferente de A ou de B, mas é por causa de um propósito que Deus tem na minha vida. Ele mesmo vai alargar as tendas, Ele mesmo vai trazer uma unção específica, Ele vai conectar pessoas, vai trazer favores divinos, Ele vai proporcionar um cenário que muitas vezes a gente diz: meu Deus do céu, mas tudo que Deus faz, queridos, ainda que possa trazer até um destaque para nós, não é para nós, é com o propósito de alcançar os demais, porque nós somos dispenseiros de Deus. Assim Ele fez com o seu povo. A Bíblia diz que Ele chamou os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Amém?
Por que ele levantou os judeus? Ele fez acepção de pessoas levantando o povo judeu? Não, porque através do povo judeu ele alcançou, o propósito é alcançar todos. Quem está entendendo isso? Então muitas vezes nós não estamos sensíveis a entender o que Deus tem para nós, estamos vivendo, às vezes, somente com o aspecto de uma vida religiosa. Amém? E isso não é suficiente. Ser fiel na igreja local é precioso, mas não é suficiente. Servir na igreja local, porque às vezes nós pensamos que Deus está interessado muito mais no nosso serviço do que em quem nós somos. E nesse pensamento errôneo, muitas pessoas servem de qualquer jeito. Quando eu digo servir de qualquer jeito, serve na igreja com excelência ao ponto de ser destaque, mas a vida privada é reprovada por Deus. Quem está entendendo isso? E nós precisamos nos alinhar, porque o próprio Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Presta bastante atenção. Essa palavra aqui, ela tem uma preciosidade aqui. O que Deus está dizendo é: o meu desejo é que tudo que você peça, você consiga. Mas o meu desejo não é suficiente se você não der fruto e o fruto não permanecer. Porque na hora que nós não entendemos o nosso propósito e não entramos naquilo que Deus tem para nós, nós impedimos Deus de agir conforme aquilo que Ele está prometendo para nós. Ele diz que quer que eu e você entenda para que nós fomos chamados. Eu não fui chamado para brilhar para mim, eu fui chamado para brilhar para o povo, para o corpo de Cristo, cada um de nós. E eu tenho que dar fruto, e esse fruto tem que permanecer. E você já viu pessoas que elas murmuram e reclamam: eu não sei porque Deus não escuta as minhas orações, porque o que eu peço a Deus nunca acontece. E tem gente que até diz assim: eu vivo brigando com Deus, porque é que Ele parece que marca a minha vida, Ele não quer me favorecer, porque as coisas que eu faço nada dá certo. Mas Ele diz que o propósito é: tudo quanto eu pedir ao Pai em nome de Jesus, eu tenha. Você acha que isso é uma propaganda enganosa? Isso aqui é uma verdade do Senhor. Mas Ele diz: eu escolhi você para que você vá. Ou seja, inércia não faz parte de uma vida cristã. Ficar sentado, estagnado. Já viu aquela mentira que o diabo planta na cabeça de algumas pessoas? Eu nasci para ficar no banco mesmo, eu deixei eu quietinho aqui. Não, irmãos, nós fomos feitos para produzir, para dar frutos, e esse fruto tem que permanecer. Amém? E eu e você precisamos estar sensíveis a isso. Provérbios 4, 23, a Bíblia diz para nós de forma muito clara, mandando nós com diligência guardarmos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Veja que quando ele está dizendo aqui sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, essa palavra aqui no original, queridos, ela tem um sentido militar, ela tem um sentido de comando de guerra, ele tem um sentido de responsabilidade e de compromisso de reter, dominar e se responsabilizar por algo que é colocado na minha mão e na sua mão. Você está entendendo isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi uma vez alguém falando algo que é muito interessante, e eu quero despertar você para isso. Ele dizia o seguinte: se você chegar numa praia, está todo mundo lá tomando banho, eu estou aqui com minha família, e se eu sair para tomar um banho e deixar minhas coisas soltas, pode passar um jovem, um trombadinha, alguém passar e pegar uma bolsa, um chapéu, alguma coisa e levar, e alguém que está olhando, presta bastante atenção, alguém que está olhando, vê aquela cena, e quando a pessoa voltar, quando o meliante, vamos chamar assim, sair de perto, a pessoa vai tomar ousadia: ei, vem cá, vai chamar, talvez diga: ó, lá na frente, aquele que está ali levou algo de vocês aqui. Talvez ela até tenha a ousadia de dizer, depois que o meliante foi embora. Dificilmente a pessoa vai interferir, dificilmente a pessoa vai dizer: ei, rapaz, não mexa nisso não. Mas veja o que é que acontece se eu for sair e disser assim para um casal: pessoal, se vocês precisarem num outro momento, eu também faço o mesmo com vocês, mas vocês poderiam olhar nossas coisas aqui enquanto a gente vai tomar um banho?
eu quero te dizer, essa pessoa vai se sentir comprometida, e se alguém for mexer, ele vai dizer: ei rapaz, não mexa isso não, isso aí eu estou olhando. Então, na hora que eu digo, você poderia guardar isso aqui para mim, essa palavra guardar é no sentido de gerando compromisso, gerando responsabilidade e fazendo com que a pessoa se posicione para entender. Se precisar interferência, eu vou. Se precisar fazer alguma coisa, eu vou intervir, mas eu não vou deixar fácil essa situação. Quem está entendendo isso? Então, o que é que a Bíblia diz? Sobre tudo que eu e você devemos guardar, é guardar o nosso coração. Por quê? Porque é crendo com o coração e confessando com a boca. Nós precisamos guardar o nosso coração com um nível de responsabilidade maior do que o que nós temos feito como igreja do Senhor, porque é muito comum nós vermos a igreja do Senhor murmurando e falando incredulidade. Muitas vezes nós estamos assombrados com o cenário e nós não vivemos num mundo de utopia não, queridos. Viver por fé, viver pela palavra, é viver pela realidade daquilo que Deus tem falado para nós. Muitos, de forma distorcida aí, falam que nós temos a confissão positiva. Mas é muito diferente a confissão positiva, baseado numa mentalidade renovada, talvez de psicologia, de outros aspectos que o ser humano pode desenvolver no seu psique. Mas é diferente de você falar positivamente, baseado numa palavra de alguém muito poderoso que se responsabiliza por aquilo que fala. Então a nossa fé não é vazia. Nós não fazemos uma confissão positiva baseada em nós mesmos. Vamos confessar positivo que vai dar tudo certo. Não, nós confessamos positivo baseado na palavra que sai da boca do nosso Pai. Então não é uma confissão vazia. Nós não falamos apenas de forma aleatória: já vai dar tudo certo, olha, fica tranquilo que já deu tudo certo. A pessoa olha para a minha capacidade e diz: ele é uma pessoa bastante positiva, mas não tem poder nenhum para alterar o meu destino. Só que quando eu digo isso debaixo de uma unção e pautando o que eu digo baseado num princípio de Deus, tudo vai dar certo, porque Deus se responsabiliza por aquela palavra. Amém? Aí eu queria que você abrisse comigo, por favor, em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5, depois eu quero pular para o versículo 8. Diz assim, olha que coisa interessante, eu quero o foco do que Deus colocou no meu coração, nós vamos entrar agora nesse texto. Diz assim: sucedeu que, habitando, 2 Samuel 7:1, sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Olha, aqui é um diálogo entre o rei Davi e o profeta Natã, representante, boca de Deus nessa época aqui. Você está entendendo isso? Aí ele diz: disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, porque o rei aqui já deu a entender, não é correto eu morar numa mansão, morar numa casa boa, e a arca da aliança, que representa a manifestação da presença de Deus, viver em tendas. E o profeta Natã já entendeu, ele quer construir um templo para o Senhor. E ele, já entendendo aquilo, já diz logo a resposta. Olha que coisa interessante, um profeta dizendo para ele: então faz conforme está o teu coração, porque Deus é contigo. Tinha como não dizer que não fosse de Deus esse projeto e essa direção aqui? Então veja o desenrolar do texto. Disse o profeta Natã, olha, disse, versículo 3, disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Meu Deus. Versículo 4. Deixa eu te dizer, queridos, se nós estivermos sensíveis à voz do Senhor, ainda que tenhamos algo tenha saltado no nosso coração para fazer algo que aparentemente é de Deus, vai favorecer o reino, vai fazer a obra, e é de Deus aquilo, se não for de Deus, você pode ficar certo, Deus não vai julgar
o desejo nosso de fazer algo, como se a gente estivesse querendo fazer algo sem ser guiado pelo Espírito, porque tem cenários que a gente imagina, rapaz, eu estou sendo guiado pelo Espírito. Por exemplo, você nunca precisa saber se é guiado pelo Espírito para ser generoso, para dar algo para alguém. Mas quantos sabem que tem ofertas específicas que são guiadas pelo Espírito? Então, nem toda oferta, embora toda oferta ela tem um princípio bíblico, é de Deus, mas nem toda oferta tem uma direção específica de Deus. Eu aprendi algo com o pastor Cleone, há muitos anos atrás. Ele disse algo compartilhando comigo. Ele disse: Léo, eu vou te dizer algo. Quando Deus dá uma direção específica para uma oferta, para algo você fazer, e você fizer aquilo imediato, a colheita é imediata. E nós temos essa experiência. Nós temos momentos e situações que nós obedecemos por uma direção mesmo, fora tudo dizendo não, não tem como fazer isso. E quando a gente faz, a colheita é imediata. Nós já fomos guiados assim a fazer algo que era a oferta, a direção sendo obedecida por uma mão e a colheita vindo por outra, quase que instantaneamente. Então eu quero te dizer, queridos, que o dar, o ser generoso, o ser dispenseiro é bíblico. O diabo nunca vai mandar você dar nada. Mas eu quero te dizer que existem direções específicas de Deus em algumas áreas da nossa vida. Agora veja, no versículo 5, no versículo 4, porém, veja que o profeta, boca de Deus, ungido para ser boca de Deus, disse: olha, faça conforme está no teu coração. Mas olha o que é que aconteceu. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Ou seja, ele mandou fazer uma pergunta ao rei. Será que tu está pensando que é você que vai construir a casa para mim? Quantos sabem que foi Salomão quem ficou com a incumbência de construir o templo? Amém? É tanto que os nossos irmãos da Universal têm lá em São Paulo o Templo de Salomão, que eu fui lá, inclusive tive a oportunidade de conhecer. Por que o Templo de Salomão? Porque foi Salomão quem construiu isso que estava no coração de Davi para fazer. Mas veja o que é que Deus está dizendo aqui. Ele diz assim, ó: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. Versículo 8: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Veja Deus agora conduzindo o profeta Natã a falar a mensagem correta, o que era realmente para dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fostes príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Ou seja, eu te chamei para rei, não te chamei para construtor de templo. Quem está entendendo isso? Aí versículo 9: e fui contigo por onde quer que andaste. Deixa eu te dizer uma coisa: se Davi tivesse inventado de construir o templo, Deus que esteve com ele em toda a jornada não estaria com ele na construção do templo para o próprio Deus. Então eu queria que você aprendesse algo hoje à noite: nunca queira estar fazendo algo que Deus não esteja mais com você naquela jornada. Ainda que seja algo que aparentemente seja divino, que seja de Deus. Pastor Rômulo, quando nós moramos um ano aqui em João Pessoa, eu trabalhava no Axê, acho que há 16 anos atrás, e morávamos aqui em João Pessoa como representante de medicamentos, e na época nós congregávamos com o pastor Sejão, na igreja bíblica Redenção ainda na época, antes dele entregar para o Verbo da Vida, e ele estava morando aqui em João Pessoa e estava com uma igreja na Epitácio Pessoa. E ele tinha já percebido que a igreja não era para continuar aqui, e ele ia voltar para Campina Grande e aparentemente ia fechar a igreja aqui. Quando eu fui demitido do Axê, eu fui demitido com uma visão. Eu sabia que Deus estava naquele negócio para me levar para Livramento, no interior da Paraíba, onde nós já estávamos com um trabalho evangelizando lá. E eu aprendi isso na minha própria vida, porque foi me dado a oportunidade de ficar com uma igreja aqui na Epitácio Pessoa, sendo pastor dessa igreja aqui na Epitácio Pessoa. Mas Deus falou claramente comigo: você não está saindo do emprego para ser pastor aqui em João Pessoa, é para ser pastor lá em Livramento.
Se eu tivesse ficado aqui em João Pessoa, eu estaria ganhando almas para o Senhor. Quem está entendendo isso? Conduzindo pessoas, me consagrando, buscando mais do Senhor, aparentemente no centro da vontade de Deus, mas eu estaria fazendo algo de Deus, mas não era o centro da vontade dele. Então não adianta dar a ignição, dar o start, dar a partida, se for para um rumo que Deus não esteja conosco. Então veja o que é que ele diz agora, no versículo 9: e fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Verso 10: preparei lugar para o meu povo, para Israel, prepararei lugar e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os aflijam como dantes. Verso 11: desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Ou seja, Deus está dizendo, Ele vai estabelecer você, mas não invente de estabelecer nada para Deus, porque não é para você essa tarefa. Ah, meu Deus. Versículo 12: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13: este, no caso Salomão, edificará uma casa ao meu nome. Meu Deus. Sabe o que é que o Espírito Santo está querendo trazer para a sua igreja hoje à noite, pastor? Para a igreja dele, que ele confiou ao Senhor aqui como anjo dessa igreja. Ele está querendo que eu e você, e que nós nos consagremos para estarmos sempre sensíveis, porque ainda que nós estejamos convictos que é algo de Deus, se não for dele, ele sabe falar conosco, porque ele não quer que eu e você ande fora da vontade dele. Quem está recebendo isso do Senhor hoje à noite? E esses dias são dias de instruções divinas para a sua vida, para a sua família, para a sua área profissional, para o seu ministério, onde Deus vai conduzir você. Aí ele diz, ele edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Verso 14, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Versículo 15, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de detrás de ti, ou de diante de ti. Versículo 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E eu creio que nós estamos debaixo de uma inspiração profética para esses dias, onde eu e você precisamos estar sensíveis para os de repente de Deus. Nós estamos vivendo esse ano, e alguns pastores, amigos nossos, que nós conversamos, ligamos e conversamos sobre algumas coisas, e eu recebi algo da parte de Deus também, que Deus tem confirmado. Nós não estamos entrando apenas num novo ano, nós estamos entrando numa nova década. Presta bastante atenção. Essa nova década tem coisas que Deus preparou para todo esse tempo, mas que eu e você precisamos nos preparar para o próximo ano, vivendo o centro da vontade de Deus nesse ano. Porque se eu e você não tiver sensível à direção de Deus, nós podemos queimar etapas. Deixa eu te dizer, quando nós saímos de Marabá para cá, nós tínhamos um desejo no nosso coração, de levar as crianças para conhecerem Fortaleza. E a nossa programação era, depois, no final desse mês, que a gente vai ficar aqui até o final do mês, a gente sair um pouquinho antes e ir para Marabá por Fortaleza, e vir primeiro para cá. Quando nós chegamos em Picos, nós tivemos uma inspiração de lá seguir primeiro para Fortaleza.
Nessa inspiração, abriu-se uma porta de uma pessoa que tem um apartamento lá que só estaria disponível nessa primeira etapa da nossa viagem, porque na próxima etapa eles que vão para lá. Então nós conseguimos um apartamento na beira da praia de Iracema, num condomínio de alto padrão. Passamos 8 dias lá, queridos, desfrutando e reinando do melhor de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que se a gente tivesse vindo direto aqui para Paraíba, nós não iríamos desfrutar, ter o favor que nós tivemos lá. Quem está entendendo isso? Então, quando nós estamos, por exemplo, vamos imaginar, Juninho esteve agora conosco lá em Marabá, que foi uma grande bênção, viu, irmão? A unção que está na vida desse jovem é algo glorioso e afetou a nossa vida, nosso ministério e a nossa igreja, amém? Então Juninho esteve lá. Vamos imaginar que Juninho estivesse ido para lá de carro e na volta ele voltaria mais livre e fosse seguir um roteiro que a gente já conhece de algumas cachoeiras, porque nós temos nesse roteiro aqui, nós temos o berçário de cachoeiras do Brasil, que é no Maranhão, lá em Carolina. Nós temos várias cachoeiras belíssimas. Tem um lugar chamado Poço Azul, que é um lugar paradisíaco. Deixa eu te dizer, se ele saindo de Marabá para rodar 2.000 quilômetros, não seguir uma programação, pode ser que ele passe de pontos que nós orientamos ele conhecer e depois ele tenha que voltar, e todo o retorno termina sendo prejuízo. Então, se Deus está dizendo para nós que nós estamos inaugurando uma década, talvez tenha coisas que Deus quer que eu e você viva, que se eu e você passar despercebido 1 ano, 2, 3, quando chegar daqui a 3, 4 anos, o Senhor vai dizer, está vendo isso aqui? Estava preparado para 2021. E você não estava sensível para ouvir a minha voz. Então, queridos, eu quero te dizer que uma jornada de uma década que se inicia, não é para haver desperdício de tempo, nem de direções do Senhor. E eu creio que essa igreja vai viver tempos de glória, onde Deus vai trazer inspirações e mudar cenários de forma extraordinária. Eu sei que vocês creem para viver o centro da vontade de Deus. Existem projeções humanas, algo que está no coração de vocês. Mas deixa eu dizer, tem coisas que Deus não vai realizar esse ano, só vai realizar no próximo. Mas se desperdiçar e se queimar etapas esse ano, não acontecerá no próximo. Porque Deus quer uma igreja obediente e sensível à voz dele. Deixa eu te dizer, quantos conhecem ou ouviram falar no Rema? Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente que retarda, que aborta o plano de estudar no Rema. Você sabe que muitas vezes retardar isso pode ser não entrar no centro da vontade de Deus para o que Deus quer, porque Deus quer te preparar para você saber usufruir do melhor que Ele tem. Eu tenho um desejo, uma vontade, e creio que Deus vai me dar a condição, de Isaac, que está com 17 anos, quando ele completar 18, ele já poder ter o próprio carro dele. Mas deixa eu te dizer, se ele completar 18 anos e não aprender a dirigir, não quiser ir para uma autoescola, eu posso até ter a condição de dar o carro, mas ele não vai usufruir, porque ele queimou etapas para se preparar para aquilo que Deus tem preparado para ele. Então eu creio que hoje à noite, Deus está preparando a minha vida e a sua, para você. Eu vou falar num contexto de unção, num contexto de ordenança divina, de você não mais permanecer sentado, mas você se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, porque Ele te chamou e te designou para que você vá, e ninguém vai sentado. É para a igreja entrar em movimento. É para nós muitas vezes que estamos pensando que estamos em movimento, mas estamos em movimento em cima de uma esteira. E Ele quer que você desça da esteira e comece a dar movimentos consistentes para você viver uma vida efetiva no Senhor. E eu sei que tem pessoas que vão realizar sonhos, respostas de oração, aquilo que talvez você terminou o ano e você talvez ficou pensando, mas eu tinha convicção
que essa promessa era para esse ano. Quantos lembram? Eu ministro muito isso quando é final de ano. Gente, está faltando ainda 8, 10 dias para o final do ano. Deus fez tudo em 6 dias. Se ainda falta 10 dias, Deus pode fazer aquilo que Ele já te prometeu. E tem muita gente que se levanta, eu creio, eu tenho promessa de Deus, e termina o ano e aquela promessa não se cumpriu. Alguma coisa está errada. Ou nós verdadeiramente não demos fruto suficiente para que aquilo que a gente peça ao Senhor, Ele consiga nos dar. Porque o texto que nós lemos em João capítulo 15, do versículo 16 em diante, Jesus está dizendo: eu designei vocês para que vocês vades, deem fruto, o fruto permaneça, para que somente assim, dentro desse cenário de produtividade para Ele, você possa verdadeiramente pedir ao Pai em nome de Jesus e você receber tudo que pedir. Eu estava tomando um banho de praia com o Jonatas ontem. E a gente na praia tirou um momento, eu me afastei um pouquinho da família, fiquei conversando com ele, e ele chegou para mim e disse: Painho, o senhor tem alguma coisa no coração, Jonatas, de 11 anos aqui. Painho, o senhor tem alguma coisa no coração para mim? O senhor tem alguma inclinação? O senhor acha que eu vou ser o quê quando crescer? E eu disse assim, Jonatas, ainda que eu tivesse algo no coração, eu tenho um Deus que é o seu Deus e o seu Pai, que Ele sabe te direcionar. Você já tem uma vida plantada em Deus o suficiente para Ele conduzir você para o melhor que Ele tem. E eu falei para ele, eu digo: você sabe seu avô, o pai da minha esposa, a primeira filha dele mais velha, e eu acho que tem mais de 60 anos, 70 anos, foi a primeira filha dele, e ele investiu nela para que ela fosse médica. E ela se formou, uma médica bem sucedida, e hoje é uma médica aposentada, ainda trabalha em PSF, enfim, mas é médica. E Sheila, é como a gente chama, ela é o fim de rama, foi a última da família, dos filhos. E ele também preparou Sheila com a mesma convicção, que Sheila iria se preparar para ser a última médica da família. Então ele investiu em escola. E Sheila, desde pequena, que quando ela começou a ter percepções das coisas espirituais, que Deus tinha nela uma clareza de que ela ia ser missionária. Então ela nunca se dedicou tanto aos estudos com essa visão: eu vou ser médica, eu vou viver aquilo. E eu estava usando esse exemplo para dizer para o Jonatas, eu disse: Jonatas, você já imaginou que hoje a sua mãe poderia ser uma médica muito bem sucedida, a nossa família ser favorecida até financeiramente pelo sucesso profissional dela, ela ter salvado vidas, como talvez uma cirurgiã, como mudando a saúde de muitas pessoas, e ela poderia estar hoje salvando vidas, ajudando pessoas, mas jamais ela poderia estar vivendo a intensidade que ela vive com Deus, porque o chamado dela não era para ser médica, era para ser uma mulher de Deus, acompanhando o nosso chamado e viver uma vida servindo ao Senhor de dedicação exclusiva, tempo integral. Quem está entendendo isso? Então você já imaginou chegar no céu, toda empolgada, estou aqui, e o Senhor dizendo: eu queria chamar a missionária Sheila, e ela: não, missionária não, sou médica, bem sucedida, fiz um sucesso, mudei a vida de muita gente lá, e o Senhor dizer: desde quando eu lhe chamei para ser médica? Desde quando Ele chamou você para construir templo para Ele? Quem está entendendo isso? Então, a igreja precisa abrir o coração para ficar sensível. Ainda que você queira fazer algo que é de Deus, sempre coloque: Pai, se não for a tua vontade, eu vou ficar sensível para mudar de direção. Nunca esteja tão convicto ao ponto que Deus não possa conduzir você para outra direção, se aquilo não for o que Ele tem. Quem está entendendo isso hoje à noite? É por isso que eu digo: Pai, eu não quero, porque Juninho teve lá em Marabá, e eu quero te dizer, queridos, que aparentemente essa vinda nossa para cá foi porque ele esteve lá conosco e despertou esse desejo da igreja de fazer um evento, e olharam para nós e nós fomos lembrados porque estávamos juntos em conexão esses dias. Não, eu tenho tranquilidade no meu coração que essa agenda não foi humana, foi divina. Sabe por quê, queridos? Porque se não fosse de Deus, nós tivemos um tempo para confirmar isso, e certamente a gente iria seguir a direção do Espírito, e eles iriam entender. Vocês estão entendendo isso, irmãos?
Então nós abraçamos essa agenda, porque nós entendemos que tem algo da parte de Deus para a nossa vida, e para a minha também aqui junto com vocês. Porque nós não estamos aqui somente para dar, porque o reino de Deus é assim, é plantando e colhendo, é dando e recebendo. Você está entendendo isso? Queria chamar o grupo de louvor aqui. Quero ministrar algo para a igreja. Dessa garrafinha, amor. Se você pode, se ponha de pé. Irmãos, a maior ferramenta que nós temos é o Espírito Santo nos guiando. Agora, o Espírito Santo não pode guiar quem Ele quer. Ele só pode guiar quem quis Ele, quem se abriu para Ele. Nós temos um Pai, um Deus que é soberano. Ele faz tudo como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ninguém manda nele, ninguém. Quem é sábio o suficiente para orientar Deus? Ninguém. Mas por que nós podemos impedir Deus de agir em algumas situações? Porque foi Ele que decidiu que seria assim. Então aqui ninguém está afetando a soberania de Deus. Nós estamos entendendo que Ele decidiu. Ele não precisa de mim nem de você para nada, porque se Ele precisasse, Ele não era Deus. Se Deus precisasse de alguma coisa, Ele não era Deus. E por que é que Ele precisa de nós? Porque Ele decidiu precisar. Foi porque Ele quis. Só por isso. Somente isso. E quando Ele decidiu envolver o ser humano, o homem, no seu plano, no seu projeto, Ele não voltou atrás. E ainda que o homem se desvirtue, Ele está sempre sinalizando para trazer o homem para perto. Certamente, eu penso que numa reunião como essa, todos que aqui estão, certamente já têm uma vida plantada no Senhor. É o que se pensa. Mas se você está aqui e entende que Deus está sinalizando para nós, não só um novo ano, mas o início, inaugurando uma nova década, um período de 10 anos, e que existem coisas que, se você não tiver sensível para fazer esse ano, você vai trazer dano e prejuízo para aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe uma coisa que eu aprendi, queridos, na minha caminhada com o Senhor? Eu tenho que estar sensível para não roubar Deus daquilo que Ele tem preparado para mim. Você sabe que eu posso furtar Deus? Você sabe que Deus tem respostas de oração para mim, que se eu não tiver sensível para andar conforme a vontade dEle, Ele não vai poder me atender, e mesmo Ele querendo. Vou dar um exemplo para você. Eu não falei do meu filho Isaac? Vamos imaginar que eu já tenha o dinheiro do carro e estou só esperando o momento certo de dar o carro, e eu estou com muito mais alegria de vê-lo com o carro do que ele mesmo, talvez pensando até em surpreendê-lo. Quem está entendendo isso? Mas você sabia que se ele não se preparar, ele vai roubar de mim essa alegria e esse desejo que eu estou de abençoá-lo? Então tenha cuidado para não roubar Deus daquilo que Ele tem preparado para você nesse período. Eu quero uma adoração, amém? Que o grupo de louvor flua numa adoração. Então eu queria que você que está aqui hoje à noite, se porventura você entendeu o plano de Deus hoje à noite, e você sabe que esse plano é para os filhos dele, é para quem é guiado pelo Espírito, e não tem como ser guiado pelo Espírito se não tiver com uma vida no altar. E se você está aqui hoje à noite e você porventura não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador de sua vida, se você ainda não tomou essa decisão, eu queria te dar um bom conselho hoje à noite. Esse é o momento de você tomar essa decisão, de entregar sua vida para Jesus. Ou se você está distante dos caminhos dele, mas sabe que ele tem o melhor para você, é a noite de você começar esse novo ano e essa nova década restaurando tudo com o Senhor. Tem alguém hoje à noite que quer tomar essa decisão de se reconciliar com o Senhor, de entregar sua vida para Ele?
Eu entendo que nós precisamos dar esse primeiro passo para podermos avançar naquilo que Deus tem. Tem alguém hoje à noite querendo tomar essa decisão? Alguém que porventura está afastado, distante, e sabe que Deus me trouxe aqui porque Ele quer inaugurar um novo tempo na sua vida. Tem de repentes de Deus para acontecer nesse lugar. Deus tem cenários novos para nós. Amém? Então eu creio que você entendeu e Ele conhece a nossa vida. Ninguém engana Deus, amém? Não teremos respostas de oração, não teremos aquilo que pedimos ao Senhor, se não estivermos entendendo que fomos chamados e designados para dar frutos. Não tem como dar frutos, ser guiado pelo Espírito, se Ele não governa a nossa vida. Se você pode, levante seus braços. Pai, eu estou aqui hoje à noite como mensageiro Teu, para hoje à noite mostrar para os Teus filhos a importância de acionar essa ignição, estarmos prontos para uma jornada vitoriosa. Pai, eu sei que o Senhor sabe nos guiar, nos conduzir. E assim como o profeta Natã, que ele disse algo concordando que aquilo que estava no coração do rei Davi era algo que tinha a tua aprovação, e o Senhor falou com ele naquela mesma noite, fazendo ele mudar de direção e ele mesmo rever aquilo que ele havia falado. É possível que tenha aqui hoje à noite pessoas que estão convictos de uma direção, talvez de mudar de cidade, talvez de mudar de emprego, talvez de achar que esse é o tempo de fazer algumas coisas, e o teu Espírito quer guiar para o centro da tua vontade. Esse é um momento seu e do Senhor. O Espírito do Senhor está aqui hoje à noite, encontrando liberdade no teu coração para te conduzir. Se Ele não encontrar resistência, pode estar certo, Ele está trazendo direções a pessoas hoje à noite. Cenários estão sendo mudados hoje à noite. Portas estão sendo abertas de forma sobrenatural. Inspirações divinas para um novo tempo. Eu declaro sopro de inspiração hoje à noite sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada. Pessoas que talvez estejam pensando que a melhor decisão fosse entregar um departamento, abandonar uma posição na igreja, e o Senhor está dizendo: não é tempo. O Senhor está conduzindo você para o centro da vontade dEle. Ainda que o teu coração sinalize como sendo algo de Deus, coloca o coração hoje sensível sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração para que não entre nele pensamentos humanos, direções que Deus não possa aprovar. Estamos vivendo uma noite de glória, onde a manifestação do Espírito está aqui para conduzir você para o centro da vontade dEle. Doce Espírito, aonde o Senhor encontrar liberdade hoje à noite, guie o seu povo. Receba direções específicas. Eu sei que Deus tem uma palavra para todas as famílias, mas receba direção específica hoje à noite para a sua família. Eu sei que Ele tem uma direção específica para toda a igreja, mas eu quero que você fique sensível para receber a direção que Ele tem para você, para a sua vida como servo, como filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, não porque você é especial, não porque você é melhor do que ninguém, mas eu creio que Deus está trazendo uma descarga de bênção e favor sobre essa igreja. E pessoas vão ser favorecidas de forma sobrenatural. Mas entenda, por causa do propósito, por causa do foco daquilo que Deus tem, porque Deus tem pressa, e aqueles que se colocarem a serviço, Ele vai favorecer você. Em nome de Jesus. Eu creio em favores sobrenaturais chegando hoje à noite.
sobrenaturais chegando hoje à noite. Sobrenaturais chegando hoje à noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu posso ver pelo Espírito que assim como Davi, que estava com muita alegria no coração para fazer algo que aparentemente era a vontade de Deus, mas ele recebeu o profeta naquela época, hoje representado pelo Espírito, porque o profeta recebeu direção para guiar. Hoje você recebe essa direção direto do Espírito. Eu creio que hoje à noite o Espírito Santo está trazendo direções e mudando focos e rumos hoje à noite. Convicções que não seriam o centro da vontade de Deus estão sendo mudadas e redirecionadas hoje à noite. E o Espírito vai testificar isso no coração de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gere expectativa no que Deus vai fazer amanhã e domingo, porque grandes coisas Deus tem preparado para esses dias. Gere expectativa. Eu estou numa grande expectativa. Olha, deixa eu dizer algo para você. Essa mulher vai pregar aqui amanhã. Ela é a minha esposa, mas a unção que está sobre a vida dela vai afetar a minha vida amanhã. Eu não vou tornar comum aquilo que é sagrado. Eu não vou desperdiçar a unção que vai ser disponibilizada amanhã nesse lugar. E eu creio que você não desperdiçou a unção que está disponível hoje à noite. Então honre essa direção, chame pessoas. Realmente o ambiente hoje fica limitado, mas eu quero que você gere grandes expectativas, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A gente chama carinhosamente, para colocar esse cartaz aqui. E você sabe que a unção apostólica, ela veio para fundamentar hoje à noite. A forma como foi feita, a cadência como foi feita, as ministrações, foi profético isso. Meu marido, ele tem a unção apostólica que veio trazer a base. Né? Você vê que é um apóstolo no meio de duas profetisas. A unção profética vem para alinhar. Mas a unção apostólica vem para estabelecer. Então, Deus derramou. A gente até pensava assim, não, o pastor Rômulo, né? Como o Juninho, como o Sinela, disse, não, vocês fiquem à vontade, entre vocês quem abre, né? E meu marido disse, eu quero abrir. Né? Eu quero abrir, eu tenho essa direção para isso. Mas por que tinha essa direção? Exatamente por causa da unção que ele carrega. Nenhuma de nós duas abriríamos com tanta excelência. Porque nós não carregamos a unção apostólica, nós carregamos a unção de profeta. Então ele veio exatamente para estabelecer, para doutrinar, para fundamentar, para trazer a base daquilo que será construído profeticamente amanhã e domingo. Amém? Porque nós percebemos que esse é a década onde Deus vai levantar os profetas. E os profetas serão levantados debaixo de uma unção apostólica, que vai realmente levantar a voz profética dos últimos dias. Porque por muito tempo os profetas se amedrontaram. E se você está aqui nessa noite e você tem um chamado profético, nós viemos também carregados com essa missão de tirar você da caverna. Aleluia.
Porque da caverna eu também estava. E o Senhor me tirou. Ele sacudiu, ele movimentou. Porque o Senhor disse: é chegado o tempo onde eu vou levantar a voz profética para anunciar e para trazer temor à minha igreja. Amém, queridos? Então eu queria que você gerasse mesmo expectativa para o que Deus vai continuar fazendo. Porque meu esposo, ele disse uma frase que eu até anotei. Fiquei um tempo fazendo um cartaz com ele. Quando você quer chegar em algum lugar, você não pode desprezar os detalhes que você precisa para esse percurso. Então, hoje à noite, o Senhor soltou para mim e para você pérolas e detalhes para o nosso percurso. Então, gera bastante expectativa, porque o que Deus vai realizar nesse final de semana vai construir o início dessa nova década. Não é simplesmente um ano de 2021. Nós estamos tendo a oportunidade de começar certo. Amém? E eu percebo que Deus está preparando coisas que seriam feitas em 10 anos, nós vamos conseguir em um ano. Amém? Mas isso aí eu vou deixar para compartilhar amanhã o que Deus tem me dito. Amém, queridos? Então, sem mais delongas, eu queria chamar o pastor. Amém? Muito obrigada e até amanhã.